O drift é mais do que apenas dirigir. É uma arte, a arte de dominar o carro no limite. É a arte de ter controle em meio ao caos. Mas antes dos campeonatos, das multidões e dos carros milionários, o drift nasceu nas montanhas japonesas, em curvas perigosas onde apenas os mais habilidosos ousavam desafiar as leis da física. E foi ali que o homem transformou a rebeldia em esporte, tornando-se mundialmente conhecido como Drift King. Vem cá, ele é bom? Se ele é bom? Sabe o que DK quer dizer? Doido Kong? Drifting King. Drifting? É. O que é que isso significa? Ainda precisa traduzir? Tudo começou em meio à década de 1970 e 1980, nas estradas de montanha do Japão, conhecidas como Touge. Jovens pilotos buscavam emoção e aperfeiçoavam suas habilidades nas curvas íngremes e perigosas. Entre eles, um nome se destacaria: Keiichi Tsuchiya. Keiichi não era um piloto comum. Inspirado pelas corridas, ele treinou sozinho por 4 anos, noite após noite, controlando o carro de maneira que parecia impossível. A técnica que ele usava, derrapar controlando o ângulo do carro, era pura arte, e assim o Drift King nasceu. Porém, é importante contextualizar que toda a inspiração da criação do drift veio daquele que podemos atribuir o termo avô do drift. Seu nome, Kunimitsu Takahashi. Kuni-san, como era conhecido, foi piloto de motocicleta no final da década de 50, chegando a vencer um grande prêmio na Alemanha Ocidental. Kunimitsu entrou para a história, se tornando o primeiro japonês a vencer um grande prêmio de moto velocidade. Aficionado por velocidade, Kuni-san tentou posteriormente completar a corrida de moto mais perigosa do mundo, Island of Man GT. Corrida essa realizada em ruas públicas e que já tirou a vida de centenas de pilotos. Kunimitsu infelizmente teve um grave acidente, fazendo o piloto japonês se afastar da moto velocidade. Em contrapartida, a Nissan, que tinha pouco tempo de existência naquela época, ofereceu a Kuni-san uma vaga em sua equipe de automobilismo. Já como piloto Nissan, Kunimitsu, com experiência na moto velocidade, utilizava-se de uma técnica diferente dos demais pilotos. Como a relação de pneus não acompanhava a potência dos motores que os carros tinham naquela época, os pilotos eram obrigados a reduzir a velocidade nas curvas e acelerarem de forma gradual para não derraparem. Porém, Kuni-san acelerava nas curvas e com a derrapagem do carro controlava o descontrole. Keiichi, por sua vez, via aquelas manobras sendo realizadas às margens do autódromo de Fuji Speedway e, encantado com a habilidade de seu piloto favorito, fizeram Keiichi criar o drift. Após seu hiato de treinamento, começou a correr contra os Hashirians, nome dado aos pilotos ilegais que corriam nas pistas conhecidas como Touge. Nenhum oponente foi capaz de vencê-lo, e por conta disso, as montanhas ficaram pequenas demais para nosso herói. O talento de Keiichi chamou a atenção. Ele foi o primeiro a levar o drift das ruas para as pistas. O DK fez sua estreia no automobilismo profissional no ano de 1977. Sua estreia foi em um campeonato realizado em Fuji. Conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando notoriedade e logo as marcas começaram a observá-lo. Após um tempo, Keiichi pediu apoio das marcas apoiadoras para comprar um novo veículo. A resposta, no entanto, deu-se apenas com uma pequena condição: que ele ganhasse o campeonato em questão. Em 84, iniciou sua história com o lendário E86, um carro pequeno, porém com tração traseira e amortecedores esportivos. Com seu nome, já bem consolidado no automobilismo japonês,
A revista Option procurou o DK na época para acompanhá-lo por um tempo, registrando suas habilidades de perto nas montanhas. O resultado, por sua vez, foi um compilado de imagens do mais puro som de pneus derrapando e de motor acelerando, mostrando 20 minutos de habilidade magistral de Keishi. Keiichi Tsuchiya correu em outras categorias como NASCAR e até nas 24 horas de Le Mans. Também foi responsável por criar campeonatos amadores como a série Drift Muscle. ここに来てますけれども、やっぱりね、コンクリートウォール、ここに気を取られちゃってんのかなと。僕ね、これ走ったことあるけどね、このコースって難しい。直線走ってきて、直線がドーンと続いてて、ふっと入ってさ、いわゆる今みたいな縁石もなんもないからね、タイミングがものすごく取りづらいですよ、ここは。そうですね。朝の練習。Já em 2000, o Japão viu nascer o seu primeiro campeonato profissional de drift, The One GP, ou The One Grand Prix. Ali, o estilo, a técnica e a precisão se tornaram regras. O público vibrava com cada curva, e o drift deixou de ser visto como ilegal para se tornar um verdadeiro espetáculo. Ah, なんと 99.9 出ました。すごい。さあ、そしてマックスオリドの登場。おお、振り出しも早い。そしてオリド突っ込んできた。ギリギリだ。さすがだ。アウトクリップビンビン。すごいぞ。これはすごい。これパーフェクト。これはすごいぞ。これはでも分かりました。ケイチさんももう絶賛という見事な走りマックスオリド。99.9 はなんと土屋圭一さんは満点の100点。No início dos anos 2000, o drift ganhou os olhos do mundo. Vídeos e revistas especializadas apresentavam ao Ocidente o que acontecia no Japão. Logo, o drift desembarcou nos Estados Unidos, com carros potentes, pneus queimando e o público enlouquecido. Nascia ali a Fórmula Drift, o maior campeonato de drift do mundo. A combinação entre cultura japonesa e o show americano transformou o drift em um espetáculo global. A Fórmula Drift hoje é referência mundial, sendo já há alguns anos o principal campeonato da categoria, com outras afiliações pelo mundo, como a Fórmula Drift Japão ou a Ultimate Drift aqui no Brasil. Outros campeonatos também foram tomando notoriedade, como a RDS na Rússia, Drift Masters na Europa ou a The One Zinho na Nova Zelândia. A Drift Masters, por sua vez, consolidou-se como o principal campeonato europeu de drift, com um calendário anual dividido entre vários países do velho continente. No Brasil, o drift começou a ganhar força no final dos anos 2000, impulsionado pela internet e pela paixão dos brasileiros pelo automobilismo. Mais outra vez apresentar
primeiros eventos eram pequenos encontros, mas logo surgiram campeonatos como o antigo Campeonato Brasileiro, a Super Drift Brasil, que graças à sua organização elevou o nível técnico e trouxe talentos incríveis ao nosso cenário atual. Hoje, o Brasil é referência na América Latina, com o Campeonato Brasileiro, a Ultimate Drift, fomentando o esporte ainda mais. As promessas brasileiras começaram a florescer, tornando os pilotos reconhecidos internacionalmente e ajudando a comunidade que cresce a cada curva.